Pronto, Nath. Liguei. Saiu o som aí? Boa noite. Tudo bem? Vocês já tiveram aula com o Rafael, né? Cabra bom aquele, viu? Eu vou ficar com a parte da geografia física. Tá? A gente fez uma divisão e normalmente ele pega a geografia humana e eu pego a física. Depois a gente troca, tá? Eu pego a física e eu pego a humana e ele pega a física. Meu nome é Francisco, mas todo mundo me chama de Chico. Se você falar Francisco, nem a Nath sabe quem é. Tá? O que a gente vai trabalhar em geografia física? Toda aquela parte da geografia física que normalmente o aluno não gosta. Normalmente o aluno não gosta de geografia física. Ele fica pensando assim, para que eu tenho que estudar isso? No caso de vocês têm um objetivo, né? Aí é mais fácil. Eu tenho que estudar porque eu tenho que passar no concurso. Mas, mais do que estudar para passar no concurso, né, a geografia física ela vai te ajudar em muitas coisas, talvez até no seu dia a dia, até compreender o que você vê na TV. E compreender que eles mostram muita coisa errada na TV, faz você acreditar em coisas que na verdade não são verdades. Então o que a gente vai trabalhar em geografia física? Por exemplo, clima. Você conhece o clima brasileiro? Vocês conhecem o clima brasileiro? Tá? Para conhecer o clima brasileiro, a primeira coisa que a gente tem que ter noção é da extensão do nosso país. Nosso país é um continente. Tá? Só para vocês terem ideia, o Brasil, vou colocar aqui, dá para pegar aqui, Nath? O Brasil, vocês me desculpem a letra, porque eu não sou acostumado a escrever em quadro branco não, tá? O Brasil é um país que tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Quilômetros quadrados. Sabe o que significa isso? Na prática. Sabe quantos países são maiores do que o Brasil? Não. 4. Nós temos 4 países só maiores do que o Brasil. União Soviética, ou melhor, Rússia, porque não existe mais União Soviética. Sabe o tamanho da Rússia? A Rússia tem exatamente o dobro do tamanho do Brasil. 17 milhões de quilômetros quadrados. Depois, Canadá, China, Estados Unidos e Brasil. É nessa ordem. Só que tem um detalhe, os Estados Unidos só é maior do que o Brasil quando eu considero o Alasca e o Havaí. Se eu tirar o Alasca e o Havaí, em terras contínuas, o Brasil é maior. Eu estou dizendo para vocês que a gente vive num país que é um continente. O nosso país ele é cortado por 2 linhas extremamente importantes, o Equador e o Trópico de Capricórnio. Significa que a maior parte do Brasil está todo na zona intertropical. Mas apesar de estar na zona intertropical, né, de ser um país de clima tropical, esse clima tropical ele tem variantes. Por que ele tem variantes? Porque nós temos um país muito extenso latitudinalmente, de norte a sul e de sul a norte. O que significa isso na prática? Que essa distância em relação à linha do Equador, que a gente chama de latitude, vai influenciar direto no tipo de clima que a gente tem e na temperatura das regiões, sem levar em consideração os aspectos morfológicos, que seria o relevo, que também vai ter uma influência. Agora a pergunta que sempre a gente faz é, por que eu tenho que estudar isso? Por que eu tenho que saber o clima? Por que eu tenho que saber o clima? Por quê? Primeiro, para não sair falando besteira na TV. Você é jornalista, comunicação social, né? O que tem de repórter falando besteira na TV, tipo, o clima em Brasília fechou, só se for no Congresso, porque o clima não fecha e nem abre, o clima não muda. Tá? O que muda é o tempo. O clima ele é constante. Para eu falar que o clima de um lugar mudou, sabe quanto tempo eu tenho que estudar? 30 anos. Eu tenho que ficar 30 anos pesquisando para poder bater o martelo e falar assim, ó, o clima mudou. 30 anos. Então, é um absurdo alguém falar que o clima fechou, o clima abriu, está tudo errado. Mas mais do que isso, gente, né? Existe na geografia, a gente costuma dizer que a geografia, a gente não, né? Um geógrafo chamado Yves Lacoste escreveu um livro tentando explicar o que era a geografia na concepção dele, que era uma concepção crítica. E o título do livro era Geografia serve antes de mais nada para se fazer a guerra. Olha como o clima tem influência nisso.
Vamos perguntar ali para minha amiga que é de comunicação social, está bem informada. 19/3/2003. O que aconteceu de importante nessa data? Já tinha nascido, né? Alguém lembra? Está relacionado à guerra. Guerra? Guerra do Iraque. Foi quando os Estados Unidos invadiu o Iraque. Não foi isso? Gente, por que ele invadiu no dia 19? Por que não... Já pegou o negócio. Por que ele não invadiu dia 20 ou dia 21? O que acontece dia 21 de março de todo ano? Não importa o ano, 21 de março acontece. De 20 para 21. Se chovesse, o pessoal ia esperar lá na Cantareira, todo 21 de março. Muda a estação. A estação muda. Qual é a estação que a gente vai ter no Iraque no dia 21 de março, a partir do dia 21 de março? Qual é a estação que a gente tem aqui depois do verão? Vocês assistem propaganda de Riachuelo? Propaganda de Riachuelo ensina esse negócio, né? Agora vamos mudar para... chegou a coleção outono e inverno. Primavera, verão. Então, depois do verão vem o quê? O outono. Se é outono no hemisfério sul, o que a gente tem no hemisfério norte? Primavera, é o inverso. O que vai acontecer no Iraque nessa época? Primavera. Sabe o que acontece no Oriente Médio na primavera? Tempestade de areia. É comum. Numa tempestade de areia, quem leva vantagem? O soldado americano ou o soldado iraquiano? O iraquiano, não é isso? Porque ele já conhece. Então os Estados Unidos têm que invadir antes e tomar a sua posição dentro do Iraque antes de começar a primavera. Viu a importância? Tem uma importância no caso da guerra. O cara que trabalha com agricultura, é importante saber? Extremamente importante, né? Porque ele depende das condições climáticas, né, do tempo, para ele poder produzir, saber quando ele vai plantar, quando ele vai colher, não é isso? Se vai ter água suficiente, se não vai ter água, então ele depende disso. Então, a importância do clima está relacionada ao nosso dia a dia. Mas, professor, não tem nada a ver comigo. Eu não fui na guerra do Iraque, eu não planto nada. Mas tu come. Tu come. Todo dia. Aí depois você não entende. Por que as coisas estão ficando tão caras? Existe um negócio chamado entre-safra. Né? Então, as coisas ficam caras, por quê? Porque está produzindo menos. E a procura continua. E por que está produzindo menos? Porque está havendo uma mudança, né, uma alteração no tempo. E essa alteração no tempo, se ela ficar constante, ela for acontecendo sempre, daqui a 30 anos eu posso falar que o clima mudou. Perceberam? Isso se eu estiver falando de clima. E se eu estiver falando de relevo? Tem professor de geografia que é metido, tá? Ele não fala relevo, ele vai chegar aqui e falar assim, gente, agora vamos estudar, né, a morfologia da Terra. Morfo é forma. Né? Logia é estudo. O estudo das formas da Terra. O que é estudar a forma da Terra? Relevo. Entendeu? Vocês vão ver que eu vou começar a falar difícil daqui uns dias eu vou começar a falar disso. Vou chegar aqui, gente, agora nós vamos estudar os domínios fitomorfoclimáticos brasileiros. Domínios fitomorfoclimáticos brasileiros. Vocês nunca ouviram essa palavra? Olha aqui, ó, que bacana. Ó. Não. Daqui a pouco eu escrevo essa palavra. Daqui a pouco, aguenta aí. O relevo, qual a importância do relevo? O nosso Brasil, ele é um país de planaltos, planícies ou montanhas? Eu adoro o pessoal que é do grupamento de montanha brasileiro. Sabe por quê? Porque eles nunca subiram numa montanha. Porque no Brasil não tem montanha. No Brasil a gente tem morro. Eu não posso chamar de montanha uma coisa que é mais baixa que um planalto, posso? Lá na Ásia, na região da Cordilheira do Himalaia, eu tenho um planalto com 4.000 metros. Qual é o ponto mais alto do Brasil? Quanto que ele tem? 3.114. Como é que eu vou chamar uma coisa de 3.114 metros de montanha se eu tenho um planalto com 4.000? Aqui é agrupamento de morro, de pico, de serra. De montanha é impossível. A não ser que o cara vai treinar lá nos Andes,
Ou o cara vai treinar lá nos Pirineus, Alpeninos, né, nos Montes Urais, sei lá. Aqui no Brasil é impossível. Por que é impossível? Porque o Brasil é de formação geológica antiga. O Brasil se formou lá na era pré-cambriana, era paleozoica. Antigo pra caramba. Azoica. Depois a gente vai estudar esses negócios todos. Hoje eu vou só dar um geral, tá? Então ele é de formação antiga. Se ele é de formação antiga, ele sofreu muito desgaste. Foi desgastado pela chuva, pelo vento, pelo calor, né? Então ele foi desgastado. Elementos químicos, tudo vai sendo desgastando. Então o nosso relevo ele é mais planáutico. Na verdade, depois a gente vai estudar Jurandir Ross, vocês vão perceber que o nosso relevo, o que predomina nele são planaltos e depressões. Mas vocês vão decorar rápido, são só 28 unidades de relevo. Tá? Mas temos algumas planícies também, né? Planície da Amazônia, planície do Pantanal, planície costeira. Então o nosso país é um país plano. Tem alguma vantagem isso? Para a agricultura é uma maravilha. A gente imagina plantar soja subindo e descendo o morro. Se é plano, facilita, né? Por que você acha que o Brasil é o maior produtor de soja? Porque ele é um país tropical, ele tem muita água e ele é plano. E o mundo quer comprar soja, porque a gente só planta o que os outros querem comprar, a gente nunca planta o que a gente quer. Tá? Por isso que ele é plano. Então, tem uma importância o relevo no seu dia a dia? Tem, ele facilita a produção agrícola, o que vai facilitar o seu dia a dia. Tá? Gente, o relevo ele é tão importante no nosso dia a dia, que só de saber, porque nosso país não é sério, né? Que se fosse sério, só de saber que tudo que é feito no Brasil é mais fácil. Se eu quiser fazer uma estrada, é mais fácil. Se eu quiser fazer uma linha férrea, é mais fácil. Eu não tenho que ficar cortando morro. Por quê? Porque o nosso país é planáltico. E o fato de ser planáltico vai influenciar na hidrografia. Porque nós temos rios de planalto. Rios de planalto têm queda. Como nossos rios são caudalosos, isso facilita o quê? A produção de energia elétrica. Na verdade, eu costumo dizer que o Brasil é um país bonito por natureza e abençoado por Deus. Tá? Deus fez tudo certinho. Ele privilegiou o nosso país. Ele errou na hora que fez o povo, mas o resto foi tudo perfeito. Né? Se ele tivesse colocado os japoneses aqui, ninguém segurava isso aqui. Tá? Então, assim, o grande problema do Brasil é que a nossa riqueza ela é tão aparente que a gente não se dá conta que ela pode acabar. Vou dar um exemplo claro para vocês. A água. Olha que coisa mais absurda. Tem enchente e não tem água na torneira. Perceberam que coisa mais louca? O que é isso? Uma administração que é mal feita. Mas tem relação também com relevo? Tem. Tem relação com clima? Tem. Porque isso aqui tudo vai relacionar com a agricultura, não vai? E os caras vão lá na beira do rio, tirar a mata ciliar, a mata galeria para plantar. Vai assorear o rio. Assoreou o rio, diminui o fluxo de água. Diminui o fluxo de água, diminui a evaporação. Diminuindo a evaporação, vai chover menos. Se continuar chovendo menos, vai período de seca fica extenso. O período de seca ficando extenso, vai haver uma mudança do clima. Percebeu? Então, uma coisa está ligada à outra. E o que o homem tem feito? Ele tem tirado toda a vegetação, não é isso? Ele vai lá e tira a vegetação, que é um outro objeto de estudo nosso. Vegetação. O cara vai lá e tira a vegetação. Então, ele mexe no relevo, ele mexe com o clima, ele mexe com a vegetação. Tudo isso está relacionado ao nosso dia a dia. Cara, liga a TV e começa a observar, mas liga no jornal, tá? Evita o Big Brother. Você vai ver o que lá? Você vai ver os caras o tempo todo falando disso. Disso aqui, ó. Só que a gente não se dá conta que o tempo é tão corrido, a gente tem tanta coisa para fazer que a gente não para ver o jornal. E quando para ver, o cara fala uma besteira. Tá? Então ainda tem que ter esse cuidado de filtrar para ver se o cara está falando certo. Sabe o que se eu juntar isso aqui, as três coisas, o que vira? Vira isso aqui, ó. Domínio fitomorfo climático. Domínio fitomorfoclimático. Fito, vegetal. Morfo, forma. Clima. Relevo, clima e vegetação. Fito é vegetal. Fitogeografia, a parte da geografia que estuda a fauna. Entendeu? Morfo é forma. Né? Só você lembrar do português. Se você não gosta de geografia, em português você vai lembrar, né? Morfologia, você vai estudar as formas das palavras, né? E o clima. Então, se o professor Mitito chegar e falar, gente, nós vamos estudar hoje os domínios fitomorfoclimáticos, nós vamos estudar o quê? Clima, relevo e vegetação. Só que tudo ao mesmo tempo. Mas calma, tá? Não fica preocupado não, que primeiro eu vou fazer o clima,
depois o relevo, depois a vegetação, e só depois eu vou juntar tudo. Tá bom? A gente tem muito tempo para fazer isso. Essa é a geografia que a gente vai trabalhar. A geografia física. É claro que a gente vai trabalhar a hidrografia, né? A gente vai trabalhar outras coisas, porque isso aqui, ó, na verdade, não dá para trabalhar nada disso sem ter um viés político. Então, de vez em quando, vocês vão ver que eu vou estar entrando no assunto de quem? Do Rafael, que é a geografia humana. Porque isso aqui só tem sentido, gente, isso aqui só tem sentido, isso aqui só tem importância para a gente se eu colocar aqui junto o homem, né? Se não tiver junto, para que eu estou estudando isso? Para que serve? Quem é o agente transformador do planeta? Quem é que vai interferir no clima? Quem vai interferir no relevo? Na vegetação? Na hidrografia? O homem. E é isso que vocês vão ter que perceber. Por quê? Porque vocês vão fazer a prova do concurso, vocês vão passar na prova do concurso, e aí vocês vão ser profissionais na área que vocês escolheram, não é isso? E como é que eu sou um profissional melhor? Sendo melhor informado. E o bom da informação é que ela não ocupa espaço, não dói. Você pode pôr aqui dentro que cabe, não vai te dar nenhum tipo de problema. Agora, a gente não deve estudar. O grande problema nosso, isso é um problema que já foi meu, né? Eu já estudei para concurso. E o grande problema é que eu estudava para o concurso. Quando você estuda para o concurso, você pode ter o mérito de passar no concurso, ou você pode não ter o mérito. Agora, se eu puder estudar para o concurso e ao mesmo tempo acrescentar na minha vida, eu vou ser um cara diferente na minha profissão. Aquela história de fazer a diferença, que é a coisa mais piegas do mundo, né? Eu vim fazer a diferença. Então não fala isso, né? Eu vim somar. Já escutaram isso? Quer um conselho? Nunca diga isso. Eu vim somar, eu vim fazer a diferença. Quem é que soma para você? Você trabalha na Caixa? Só está estudando? Militar, quem soma lá? Quem está somando lá? A câmera não pega ele não, né? Pode ficar tranquilo, velho. Manda ver aí. Desce a lenha. Eu reproduzo tudo que você falar aqui. Quem soma lá? Alguém já escutou alguém falando que vai somar lá? Algum momento você escuta, né? Como é que é seu nome? Desculpa. Franklin? Você tem nome de gente importante aí, cara. Cleiton. Também é importante, tá? Cleiton, trabalha? Faz o quê? Concessionária sempre tem alguém para somar. Sempre. Né? Já escutou isso lá do seu chefe? Vamos fazer a diferença? Né? Vocês têm que fazer a diferença, tem que vender mais, cara. Está vendendo pouco. Vamos vestir a camisa. Não, coisa mais ridícula que vestir a camisa. É umas camisas feias que eles dão para os caras vestirem de propaganda. Vamos vestir a camisa da empresa. Não é esse o discurso? Trabalha, gatinha? Qual é o seu nome? Carla. Você faz o quê? Bicho, eu não vou nem falar com você, não. Tá vendo? Ela está numa situação pior do que a sua, bicho. Não pode falar nada. Né? Ela faz comunicação social e tem que ficar calada. Que se falar o que sabe, está enrolada. Alguém soma lá? Não, órgão público que mais tem é gente somando. Eu vim somar. Você, meu bem. Carla, né? Você? Jéssica. E aí, alguém soma? Faz o que tu? Tá fazendo só enfermagem por enquanto, né? Quando tu começar a trabalhar, você vai precisar de alguém que some, viu? Porque é uma profissão que você tem que ter muita vocação. Eu tenho uma cunhada que é enfermeira e é vocação mesmo. Porque ela trabalha no hospital no Paranoá que não tem telefone. Não tem telefone, cara. Se alguém passar mal e precisar de uma UTI no outro hospital, eles vão lá no vigia, pede pro vigia ligar no rádio do outro vigia para ver se lá tem vaga. Eu estou falando da capital do país, tá? Faz o quê? Militar. Pode falar? Pode se expressar? Acabou a ditadura, né? Na verdade não é ditadura, foi uma revolução. Revolução. Essa é a parte do Rafael, não é minha não. Contadora. Ah, é? E a conta tem fechado? Eu fiz contabilidade, bicho. E eu sei como é difícil fechar a conta. Ainda mais quando tem muita gente gerenciando a conta. Né? Mas sempre tem alguém que soma lá, né?
Eu vim, ó, se preocupa não quero seu lugar não, vim só somar. Eu vim somar. Né? Fala, meu anjo, você. É? Ó. E no estado maior trabalha com gente grande. Como é que você sabe? Agora eu vou fazer uma pergunta que parece que não tem nada a ver, mas tem a ver. Como é que você sabe que uma pessoa realmente ela veio somar? Não, mas como é que você sabe? Que teste que você faz assim no primeiro dia? Vou ver se esse cara veio somar aqui na concessionária. Você manda o cara comprar o pão? Café da manhã, você entra cedo, né? O cara fala pro cara, vai comprar o pão? Ou você pede para ele servir o café? Como é que a gente descobre que uma pessoa soma realmente? A gente descobre nas coisas mais simples. Quem soma nunca toma água sem oferecer para os outros. Quem soma se oferece para comprar o pão. Ele pode até pedir para dividir o pão, mas ele se oferece para comprar. Vai parar para pensar nisso? Na verdade, eu costumo dizer para meus alunos durante o dia, né, que ninguém soma se antes não dividir. Você só pode somar se você dividir. Eu dou vários exemplos para vocês. Madre Teresa de Calcutá. Ela pegou a vida dela toda e dedicou aos doentes. Ela dividiu o que ela tinha de mais sagrado. Que era o quê? A vida. Ela dedicou a vida aos doentes. Uma vez um repórter perguntou para ela assim, Madre, você sabia que eu não faria isso porque a senhora faz por dinheiro nenhum do mundo? E ela respondeu, eu também não. Ela somou. Né? São Francisco de Assis, Jesus Cristo. Quem soma na sua vida? Porque eles dividem tudo com você, sua família. Quem soma na sua vida? Quem mora com os pais, né? Ser pai e mãe é muito difícil, principalmente se você tem irmão. Por quê? Porque eles dividem tudo com vocês e ainda tem que passar a impressão que divide igual. Que se parecer que divide mais para um, dá briga. Então, ó, só soma quem já sabe dividir. Só soma quem já sabe dividir. Quem não divide, não soma. Né? E por que é importante trabalhar aqui? Por que é importante ser professor? Porque eu estou dividindo o que eu tenho de mais sagrado com vocês. Que a única coisa que eu, na face da terra, que eu posso distribuir, que ninguém pode te tomar. E mesmo que eu dê todo que eu tenho para você, eu ainda continuo tendo. Então, assim, qual é a importância de um cursinho como Degraus? É que ele vai mudar a sua vida. Né? O professor ele tem que entender que ele trabalha com o futuro. Eu estou trabalhando o tempo todo com o futuro. O que a gente vai trabalhar junto aqui? Ah, professor, geografia física. Não, vou trabalhar o futuro de vocês. Ah, e se eu não passar? Eu fui um fracasso? Não, às vezes não foi o que Deus quis para você. Não desiste. Teve gente que fez esse cursinho aqui várias vezes, não é, Nath? O cara vem de novo, uma hora ele passa. Sabe por quê? Porque Deus dá as coisas na hora certa. Tá? E mais. Eu só posso exigir o melhor dos outros quando eu estiver fazendo o meu melhor. Se eu estiver fazendo o meu melhor, eu posso exigir o melhor dos outros. Se eu não estiver fazendo o meu melhor, eu não tenho o direito de exigir o melhor dos outros. E o que é o seu melhor? É você buscar o limite. E aí quando você chegar no limite, você busca de novo o limite. Aí quando você chegar no limite, você busca de novo o limite. Porque tem algumas coisas que você nunca vai encontrar. Sabia que tem algumas coisas que você nunca vai encontrar? Você pode procurar a vida inteira que você não vai encontrar. Primeira coisa que você nunca vai encontrar, a perfeição. Essa esquece que você não encontra nunca. Segunda coisa que você nunca vai encontrar, a morte. Tá? E se você for um cara de garra, você também nunca vai encontrar seu limite. Porque quando você chegar lá, você vai pensar assim, eu posso ir mais além. O limite você nunca encontra se você for um cara de garra, por quê? Porque se você chegou lá, ainda não é seu limite. A perfeição você não encontra porque ela não existe.
E a morte você não encontra porque quando ela chegar você já foi embora. Não tem jeito de você encontrar. Então são as 3 coisas que você não encontra. Então se você levar a sério o cursinho, cara, você vai passar. A vaga vai ser sua, não tem para ninguém. E se você levar a sério tudo e ainda não der certo, é porque ainda não era a hora. Eu só vou dizer uma coisa para vocês, não desista. Não desista. E eu posso dar um testemunho disso. Sabe quanto tempo dura um curso de geografia na faculdade? Você tem ideia? O curso todo, o curso, em tempo. Quanto tempo de curso? Para medicina, 6 anos, né? 4 anos. Você faz um curso de geografia, história, matemática, sem a especialização, tá? Em 4 anos. Sabe quantos anos eu demorei para fazer o curso de geografia? 10 anos. Eu fiz um curso de 4 em 10. Eu fiz no CEUB, tinha que pagar. Família humilde. Trabalhei em obra. Vendi pamonha na rua. Trabalhei em livraria. E dei aula. Dei aula antes de formar. Eu comecei a dar aula, eu estava no 2º semestre da faculdade. Quando a primeira empresa que me pediu o meu diploma, falou assim, eu quero ver o seu diploma, eu preciso do seu diploma, já tinha 10 anos que eu dava aula. Eu já tinha passado tinha dado um tempo de aula na Católica, tinha passado pelo Objetivo, no auge do Objetivo, tinha passado pelo JK, Sagrado Coração de Maria, um tempo no Marista, e tinha ido para o Leonardo da Vinci. Aí no Leonardo da Vinci, meu diretor me chamou e falou assim, eu preciso do seu diploma, porque a fiscalização vai passar aqui amanhã. E foi a primeira vez que eu levei meu diploma para mostrar na faculdade. Inclusive, eu tinha me formado há 10 anos, e foi quando eu fui buscar o diploma. Eu sou velho, gente. Gente, eu já estou fazendo a curva, tá? Já tem 22 anos que eu dou aula. E aí eu mostrei meu diploma. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que não é um papel que vai fazer você melhor ou pior, é a sua competência. Tá? E a sua competência depende da Natália? Depende de mim? Depende de quem? Só de vocês. Entendeu? Só depende de vocês. Então, se você quiser, você vai fazer o melhor curso. Agora, se você não quiser, bicho, eu posso dar a melhor aula do mundo aqui. Que não vai adiantar nada. Quando eu recebo, lá na escola que eu dou aula, eles costumam dizer que eu sou sincero demais. E no primeiro dia de aula, eles têm uma aula para os pais. Eu acho uma perca de tempo do caramba. Mas tem aula para os pais. E quando eu vou nessa primeira aula, eu falo para os pais, vou avisar para os senhores o que eu vou avisar para os seus filhos. Tem coisas que eu vou fazer para os seus filhos. Tem coisas que nós vamos fazer juntos. E tem coisas que eles vão fazer sozinhos. 99% das coisas. Eles vão fazer só. Então não vem me cobrar, porque é função do seu filho. Eu não tenho nada a ver com isso. Ele é que tem que estudar. Aqui a gente está trabalhando com adultos. Aqui todo mundo já estudou, todo mundo já formou, todo mundo já sabe como é que funciona o esquema, né? Então assim, você não alcança nada se você não tiver esforço. Então se esforça. É a melhor parte da geografia, Natália? Mas eu tento fazer legal. O pessoal até ri de vez em quando. Tá? Então assim, vamos esforçar. Tá? Você olha aqui e fala assim, professor, é pouca coisa. Cara, é conteúdo pra caramba. Vocês não têm ideia. Quando eu começar a falar de clima, porque eu não vou chegar aqui para vocês, não vou falar o clima do Brasil assim. O clima do Brasil é assim, assim, assado. Aí cai numa prova uma questão em que você tem que pensar um pouquinho, você não mata. Por quê? Eu tenho que te dar a informação completa. Então eu vou falar para vocês de elementos climáticos. Sabe o que é um elemento climático? Sabe me citar um elemento climático? Aí dá vontade de perguntar, fizeram ensino fundamental? Elemento climático. Vou dar um exemplo de elemento climático para vocês. Temperatura é um elemento climático. Só que todo elemento climático, ele é influenciado por fatores. Me fala um fator climático. Eu já falei um aqui hoje. Latitude. Gente, quando eu me afasto do Equador, o que acontece com a temperatura? Diminui ou aumenta? Diminui, né? Quando eu me aproximo do Equador, a temperatura
aumenta. É o fator latitude interferindo na temperatura. Se o cara coloca uma questão nesse sentido, você vai matar? Né? Por que o cara coloca uma questão desse tipo assim? Né? Que ele quer que você... Ele coloca um item lá, e no item dá a entender que a região sul é mais fria que a região norte devido à linha do Equador. Ou à proximidade da latitude. O cara nem coloca Equador. A menor latitude faz com que a região norte tenha as temperaturas mais altas que a região sul. Se você não souber o que é latitude, você responde. Se você não souber que a latitude interfere na temperatura, você responde. Então é isso que a gente vai fazer. É isso que a gente vai fazer. Eu não vou chegar e falar direto para você da vegetação assim. Eu vou chegar para vocês e vou falar assim, gente, sabe o que é uma higrófila? Sabe o que é uma xerófila? Tá? Alguém conhece xerófila aqui? Não conhece? É assim, ó, xerófila. Xerófila. Mandacaru é uma xerófila. Sabia que mandacaru... Conhece mandacaru, né? Mandacaru é um negócio que parece cacto, só que é grande. Tá? São as cacnídeas da região nordeste brasileira, do sertão. É um mandacaru. Isso é uma xerófila. Aí o cara coloca assim, na região do polígono das secas, no nordeste brasileiro, predomina uma xerófila. E aí, velho? Como é que você responde? Aí você vai colocar, tá errado. Porque lá é só cacto. Acabou de falar a mesma coisa. Tá? Encontramos lá no agreste nordestino, né, uma hidrófila. É possível encontrar uma hidrófila no Nordeste, lá no agreste nordestino? Me dá um exemplo de uma hidrófila. Vitória Régia. Dá para ter no... Não dá, cara. Então é isso que eu vou mostrar para vocês, entendeu? Às vezes a gente pensa que tem um conhecimento e a gente não... Eu descobri isso todo dia. Todo dia. Eu estava falando ali com o Rafael. Eu tô revisando uma apostila, essa aqui, ó. Estou revisando essa apostila aqui, né? E foi escrita por algum colega. E sempre que eu vou ler a apostila, eu acho algum errinho. E se um outro colega pegar, é capaz dele achar mais. Porque a gente nunca sabe tudo. Mas no caso de vocês vão ter que saber. Que vocês têm um objetivo, que é passar no concurso. E eu vou fazer o possível, tá? E tentar fazer o impossível para que vocês passem. Por que eu fico com a geografia física de primeira e deixo o Rafael com a humana? Porque eu fui de família muito pobre. E o que você aprende quando você é de família pobre? Deixa a carne para comer por último. Não é assim que a gente faz, né? Você come o que você não gosta, você come primeiro o jiló e deixa a carne no cantinho. Aí no final você vem e manda a carne para dentro. Você tem que ter cuidado para ninguém roubar a carne antes de você comer. Se tiver muito irmão, é um perigo. Então, assim, o Rafael, vocês vão ver que o Rafael é um excelente professor. Tá? Assim, o cara é fantástico, um professor acima da média. Vocês vão ter aula de geografia do Brasil com ele. Por isso, depois não compara com a minha, não, por favor. Evita, tá? E depois a gente vai inverter. O Rafael, ele é especialista em geografia física. O cara é muito bom. Principalmente no que diz respeito a bioma, cerrado. O cara saca tudo cerrado. Então, assim, pode puxar mesmo. Eu vou colocar um monte de palavra estranha aqui. O que você não entender, você pergunta para ele. Não, você pergunta para mim também, tá? Mas se você não continuar sem entender, pergunta para ele, que ele vai saber dar um show. Porque o cara é bom. Tá? Então, assim, não, pelo amor de Deus, gente, tem dúvida? Vocês aqui, o pessoal de casa, tem dúvida? Manda a pergunta. Não guarda. Eu não vou estar com vocês no dia da prova. Tá? Até gostaria, né? Mas não posso. Eu não vou estar com vocês lá. Então, a dúvida tem que ser tirada aqui. Como é que vai funcionar a aula? Eu vou trazer a aula, vou dar aula para vocês. No final da aula vai ter 2, 3 questões relacionadas ao conteúdo. Por que eu estou falando 2 ou 3? Porque alguns conteúdos só vai ter 2 ou 3, mas vai ter conteúdo que vai ter 10. Que a gente não vai nem conseguir fazer tudo num dia só, a gente vai ter que deixar para outra aula. Por exemplo, climatologia tem muita coisa, relevo tem muita coisa. Já quando eu pegar a hidrografia, já não tem tantas questões, porque se cobra menos, entendeu? Então, assim, mas sempre no final da aula a gente vai fazer 1 ou 2 questões que já caiu em prova, né, juntos. Beleza? Vou dar um tempo para vocês tentarem gabaritar,
Se vocês não conseguirem, ou mesmo vocês conseguirem, a gente vai fazer junto. Depois eu vou explicar por que está errado, por que está certo, tá? Onde está o erro, tá? O que o autor queria com aquilo, né? Onde ele queria te pegar. Para quando chegar na hora da prova, você já está escolado, cara. Você vai olhar lá e vai falar assim, essa aqui é mole. Puf, vai matar. Tá? Por isso é importante, mesmo que você não venha à aula, assista a aula depois. Tá? Vocês vão ter acesso para poder assistir a aula quantas vezes quiser. Assista a aula depois. Tá? Tenta fazer o exercício antes de eu dar a resposta. Mesmo que você estiver assistindo a aula em casa, dá uma parada lá, tenta fazer sem eu responder. Aí, depois que você fizer, você olha a resposta. Tá? É assim que a gente vai exercitando todos os dias. Tá? Que aí vocês vão conseguir o objetivo de vocês e eu vou conseguir o meu. Né? Que é encontrar vocês depois e ver que a vida de vocês mudou. Eu tive em Salvador. Né? E fiquei louco para encontrar alguém daqui lá. Não dei sorte, não encontrei ninguém. Porque eu fui nas férias, né, e os caras também estavam de férias lá. Né? Então eles deviam ter ido para outro estado. Mas assim, pode acontecer, né, de a gente se esbarrar depois pelo Brasil afora aí. Tá? E eu vou ficar muito feliz. Eu só não vou lembrar de você. Vou ser bem sincero, eu sou péssimo para guardar nome. Eu vou lembrar da fisionomia. Já te dei aula. Agora, nome é complicado para mim. Porque eu já tenho que guardar tanta coisa, e para guardar nome eu tenho um certo problema, tá? Então, eu sou daqueles pessoal igual pai antigo, que vai chamar o filho, ele chama todos, vai chamar um. Eu estou mais ou menos nesse ritmo. Porque, na verdade, esse professor que vos fala só não cresceu, mas ele já tem 45 anos. Tá? Só não cresci. Desses 45, 22 anos dando aula. Então, já estou escolado. Tá? Então, como que vai funcionar a partir de semana que vem? Aula e exercício. Tem dia que vai ter mais exercício, tem dia que vai ter menos exercício. Quando a gente for chegando para o final do conteúdo, vai ter uns momentos que a gente vai ter aula só de exercício. Tá? Não só de exercício que já caiu na prova, porque a gente não tem tanto exercício assim que já caiu na prova. E tem uns exercícios que estão muito antigos, não vai cair de novo daquele jeito. Eu posso trazer também de outros concursos, de outros, tá? Para vocês irem treinando e pegando o jeito. Certo? Eu acho que eu vou começar a falar de clima, que a gente ainda tem muito tempo. Posso? Posso apagar ali? Cadê? Cadê o trem de apagar? Então vamos começar aqui a falar de clima. Eu disse para vocês que quando a gente vai estudar clima, a gente tem que saber o que são elementos e o que são fatores climáticos. E eu vou mostrar um negócio para vocês, vocês nunca mais vão esquecer, porque é muito fácil. Quer ver? Ó? Elementos. Climáticos. Elementos climáticos. Nós só temos 4 elementos climáticos. Então, se você souber os 4 elementos, tudo que não é elemento é o quê? Fator. Então, se você souber os 4 elementos, tudo que não for elemento vai ser fator. Quais são os elementos climáticos? Radiação solar. É um elemento climático. Beleza? Segundo elemento climático. Temperatura. Temperatura. Terceiro elemento climático. Pressão atmosférica. Pressão atmosférica. E quarto fator, umidade. Pronto. Esses aqui são os elementos do clima. Tá? Radiação solar, temperatura, pressão atmosférica e umidade. Eu vou falar depois de cada um deles. E vou mostrar os fatores que vão interferir em cada um desses elementos. E vou dar vários exemplos disso aqui no Brasil, tá? Já sabemos os elementos? Vou citar aqui alguns fatores. Fatores climáticos. Fatores climáticos. Fatores a gente tem muito. Aquele que eu citei aqui primeiro, né? Latitude. Quer ver outro fator? Altitude. Mais um. Albedo. Já ouviu falar desse? Já ouviu falar de albedo? Alguém já ouviu falar de albedo? Extremamente importante. Tá? Eu não vou dizer que é o mais importante, porque o grau de importância é praticamente o mesmo.
mas extremamente importante. Isso aqui, albedo, é a capacidade que a superfície terrestre tem de refletir os raios solares. Porque, na verdade, boa parte dos raios solares são refletidos. E isso é que dá o equilíbrio térmico na Terra. E como é que é refletido? A superfície branca, ela reflete a luz. Não reflete a luz? Se você pegar uma camiseta branca, molhar, e pegar uma camiseta preta e molhar e colocar as duas no varal, qual que seca primeiro? Tu nunca lavou uma roupa, né? Caramba, nunca lavou uma roupa? Não, mesmo na máquina. Ai. Se você molhar uma blusa branca e uma blusa preta e colocar as duas ao sol, a preta seca mais rápido. Porque ela absorve mais calor. É por isso que quando você está de roupa preta, você sente mais calor. Ela absorve mais calor. A branca, ela reflete o raio solar. Quanto mais clara a cor, mais ela reflete. Quer ver uma pergunta? Vou lá para Carla, que é a melhor informada. Carla, já ouviu falar do aquecimento global? O que você acha? Você acredita ou você não acredita? Você sabe que tem dois grupos de cientistas. Um que defende que o aquecimento global é provocado pela ação humana, o homem tem intensificado o efeito estufa, que já existe, né? Ele é natural, mas o homem intensifica. E há um grupo que diz que não, que ele é cíclico. E que ele aconteceria independente da ação humana. Você já ouviu falar disso, né? E aí, qual das duas você acha que está certo? Hã? Você acha que o homem interfere? Acho que 99% dos jornalistas acham. Né? Então o homem tem influência. E o que é o efeito estufa? Você tem carro? Quando eu ia dar aula de efeito estufa para meus alunos lá no Sagrado Coração de Maria, né, eu falava assim para os moleques, entra no carro, fecha os vidros e fica lá. Os vidros, né, é o efeito estufa. É aquela camada que não permite que o calor saia. Tá? Se o carro ficar exposto ao sol, a pessoa pode morrer ali dentro, não pode? Porque fica muito quente. O efeito estufa é mais ou menos isso. Você tem uma camada, e essa camada não permite que o calor saia totalmente. Beleza? Qual a relação disso com o albedo? Eu sei, é chato quando pede para pensar, né? A gente não está acostumado. Está tudo pronto. O que é o albedo? Qual a relação do albedo com o efeito estufa? Gente, se tiver nublado e o cara entrar no carro, vai esquentar? Vai esquentar? Se tiver nubladão, mas vai esquentar com a mesma intensidade? Não. Se tiver à noite, vai esquentar o carro? Os vidros fechados ele vai esquentar? Dependendo da noite ele vai esfriar, né? Não é isso? Agora imagina comigo o seguinte. Que cor é seu carro? Vermelho. Você tem carro? Que cor? Cinza é melhor. Vermelho. Vermelho? Verde. Pô, mas vocês gostam de carro vermelho, hein? Tava na promoção vermelho? Vamos imaginar que alguém aqui tivesse um carro branco. Eu tenho um carro branco, está lá fora. E eu estacionasse o carro branco e o carro cinza. Qual dos dois vai ficar mais quente? O cinza. Se fosse preto, ia ficar mais quente ainda. Por quê? Porque ele absorve mais. Se ele é branco, ele reflete. O que tem a ver o efeito estufa com o albedo? Gente, o grande problema do albedo, do efeito estufa, é que o pessoal fala que as calotas polares vão derreter e o nível dos mares vão... O que vai acontecer com as cidades costeiras? Vão sumir, não é isso? Você acha que eu estou preocupado com isso? Eu quero é que aconteça, a gente vai ter praia em Brasília. É? Credo não, gente, não vai subir de um dia para o outro, não. Dá tempo do pessoal ir saindo. Não, vai...
Mas pensa comigo. Esse é o grande problema do efeito estufa? O grande problema do efeito estufa é que ele está derretendo as calotas polares. E sabe o que eu tenho debaixo daquele monte de gelo? Rocha. E sabe que tipo de rocha? Magmática. E sabe que cor que é a rocha magmática? Preta. As calotas polares, elas funcionam como um albedo natural da Terra. Elas refletem boa parte dos raios, por isso que lá é frio. E como elas refletem os raios solares, ela dá um equilíbrio térmico para a Terra. Quando derreter as calotas e a rocha ficar exposta, ela vai, em vez dela refletir, ela vai irradiar calor. A temperatura da Terra vai aumentar e vai inviabilizar a agricultura. Inviabilizando a agricultura, se extingue a espécie humana. Já tinha ouvido falar disso? Mas a grande preocupação é que as calotas polares, não é porque o nível do mar for subindo, você vai saindo. Você vai ficar lá, vou esperar. Tá igual o cara da história lá, né? Que ficou esperando Deus vir ajudar. Né? Vai ficar esperando? Não, sai. O grande problema é o quê? Que vai deixar descobertas as calotas e as rochas vão ficar expostas. E a temperatura vai aumentar. E a temperatura aumentando vai inviabilizar a vida na Terra. É a relação do albedo com o efeito estufa. Ficou mais interessante agora, né? Ficou bacana. Beleza. Mas dito isso, qual é, né, na opinião dos grandes cientistas do mundo, o principal fator climático? Vocês têm ideia do principal fator climático? É o que mais estão falando na televisão. Eles falam dele todo dia, usando nomes diferentes, mas sempre falam dele. Massas de ar. A frente fria que está se deslocando da Argentina, o que é uma frente fria? É uma massa de ar. Existe uma frente quente que está evitando que o ar circule, por isso que não está chovendo em determinada região. É uma massa de ar. A maioria dos autores falam que a massa de ar é o principal elemento. E a gente vai estudar as massas de ar que atuam no Brasil, que são 5. Né? E é muito difícil guardar o nome, é extremamente difícil. Porque nós temos 2 tropicais, 2 equatoriais e uma polar. Né? Por que 2 equatoriais? Porque a gente tem a linha do Equador cortando o Brasil. Por que nós temos 2 tropicais? Porque a gente tem a linha do trópico cortando o Brasil. Por que a gente tem uma polar? Porque ela vem lá do sul da Argentina. E ela é extremamente importante. No verão, a equatorial continental que se forma na Amazônia é a mais importante. Ela atinge quase todo o Brasil. No inverno, né, as chuvas que a gente tem no litoral e até no litoral nordestino está relacionada à massa polar. É por isso que de vez em quando você encontra um nordestino que mora em Brasília, aí chega no período da chuva aqui, ele fala, invernou em Brasília. Como é que invernou se a gente está no verão, filho? Tá doidão? Não, é porque lá no Nordeste chove no inverno. E aí ele relaciona a chuva ao inverno. Só que ele veio do Nordeste para cá e ele continua relacionando a chuva ao inverno. Porque lá quem vai provocar a chuva lá é a massa polar. Sabia disso, Carla? Nossa, Carla. Mas eu vou mostrar isso aqui, vou desenhar isso aqui e vou mostrar para vocês a atuação de cada massa de ar, tá? São extremamente importantes. Outra coisa importante são as correntes marítimas. Sabe o que é uma corrente marítima? Hein? O que é uma corrente marítima? Nossa, estou me sentindo só. Olha, professor, é uma corrente no mar. Pronto. Corrente marítima, gente, vou usar agora o meu lado poético. Imagine que isso aqui é um pedaço do mar. Oceano Pacífico. Vou fazer uma corrente marítima agora para vocês, tá? Aí eu tenho uma corrente marítima. Isso aqui é a corrente, tá? Já assistiram o Nemo? Viu a corrente das tartarugas? Lembra? Corrente marítima é aquilo. Cara, não existe nada melhor para mostrar o que é uma corrente marítima que o filme do Nemo.
É perfeita a corrente marítima. Por quê? Não sei se vocês repararam, mas a velocidade da água da corrente era diferente da velocidade da água que estava em volta. Lembra que as tartaruguinhas entravam e saíam da corrente? E eu não sei se vocês repararam também, mas a água da corrente era mais clara que a água que estava em volta, porque a cor também é diferente. Sabe que corrente é aquela que ele pegou? Leste australiano, é uma corrente quente. Então a temperatura também é diferente. Então o que é uma corrente? A corrente é como se fosse um rio atravessando o mar. Ficou poético agora, não ficou? Isso é uma corrente marítima. Professor, mas qual a influência disso no clima? Gente, se a corrente é quente, o ar que vai sobre ela é quente ou frio? Quente. Então, onde ela passa, a temperatura aumenta. Se a corrente é fria, o ar que vai sobre ela é? Onde ela passa, a temperatura? Já assistiram Um Dia Depois de Amanhã? Já assistiram, né? Por que o hemisfério norte congela? Vamos ver se assistiram mesmo. Por que o hemisfério norte congela? Lá no começo do filme, o cara fala assim, ó, a corrente do Mar do Norte, que é a corrente do Gulf Stream, a corrente do Mar do Norte, se ela esfriar, todo o hemisfério norte congela. E por que ela congela no filme? Porque há o aquecimento global, as geleiras derretem, a água da geleira entra na corrente, a corrente do Golfo, que era quente, fica fria, e, não sei se vocês sabem, mas é a corrente do Golfo, ou do Atlântico Norte, que evita que parte norte da Europa e o Mar do Norte congele durante o inverno. Sabia disso? Então existe um contexto científico ali, quando ele fala dessa corrente. Então são dois filmes que falam de corrente, que destacam muito bem as correntes marítimas. A do Nemo, que mostra exatamente como é uma corrente, e o filme Um Dia Depois de Amanhã, que mostra que se a corrente do norte, né, da Europa, ou do Mar do Norte, se ela mudasse a temperatura, toda aquela área não ia congelar até o México não, tá? É exagero ali, no filme eles dão uma exagerada que é para vender ingresso. Mas a parte norte ali ia congelar toda, de verdade. Você ia poder andar, atravessar o Oceano Atlântico, né? Vou lá para os Estados Unidos, aí sai lá da Inglaterra andando. Vai para os Estados Unidos. Que louco, né? Vocês sabiam que a corrente era tão importante assim? Depois eu vou explicar como elas são importantes para a pesca. E por que no Brasil a gente tem mais pescado de água doce do que de água salgada. Está ligado às correntes marítimas. Tá? Além das correntes marítimas, deixa eu ver quem está faltando aqui. Latitude, altitude, albedo, massas de ar, correntes marítimas. Eu acho que esse está bom. São os que costumam cair na prova. Depois, se eu lembrar mais algum, eu coloco. Tá? Então, esses fatores aí vão interferir diretamente nos elementos do clima. E aí você vai ter que saber como cada fator interfere em cada elemento. Primeira coisa que eu teria que explicar para você é o que é irradiação solar. Vocês têm ideia de como se dá o aquecimento da atmosfera, do ar? Já pararam para pensar nisso? Por que o ar está quente? Por que o ar aqui é quente? Porque quando eu vou lá para o setor comercial sul, é um mormaço desgraçado, parece que eu entrei no inferno. Né? Em Águas Claras é a mesma coisa. Exatamente, cara. Lá na Asa Sul tem muito albedo ou pouco albedo? Que cor que é o asfalto? Garoto. Né? Que cor que são as árvores? Verde. Se as árvores fossem brancas, elas iam refletir? Elas são verdes. São poucas, mas são verdes. O asfalto preto. Calçamento. Prédio. O ar circula? Tá? Movimento de veículos de pessoas. Você sabe que cada pessoa, cada um de nós aqui, né, carrega consigo uma temperatura de 36 graus e meio. Vocês sabem disso, né? Então, numa aglomeração de pessoas, a temperatura é o que a gente chama de ilha de calor. Aquilo ali é uma ilha de calor. Agora, por que se deu o aquecimento ali? Como é que se deu o aquecimento? Olha como é que se dá o aquecimento, gente. O Sol ele não aquece direto o ar, não. O Sol ele vem, o raio solar vem, atinge a Terra. A Terra aquece e transfere calor para o ar. É por isso que conforme eu vou subindo, a temperatura vai caindo. Se você, não pode, não tenta fazer isso, mas se você pudesse abrir a janela do avião e pôr o braço lá de fora, ele ia congelar. Porque a temperatura, já viu quando o piloto fala a temperatura fora do avião? Sempre baixa a temperatura, né? Por quê? Porque ele subiu. O meu ponto, a minha fonte de calor é a superfície. Se eu me afasto da superfície, a temperatura cai. Quando a gente é criança, a gente é muito bobo, né? A gente pensa assim, se eu me afastar for em direção ao sol, a temperatura aumenta. Ela diminui. Porque eu me afastei da minha fonte de calor. Quem é a fonte de calor? A Terra. Professor, mas eu entendi. Vocês entenderam, né?
Pô, vocês estão a outro nível. Agora vai explicar isso para o moleque do 6º ano da Secretaria de Educação. Já pensou? Sabe como é que eu explico? Fala, filho, você tem fogão em casa? Tem, professor. Liga o fogo, velho. Aí põe a mão assim, ó. Aí levanta a mão. O que acontece? Ah, professor, esfria. Se você abaixar, queima. Quem é a sua fonte de calor? Vai, professor, é a chama do fogão. Pois é. Agora imagina que a chama do fogão é a terra. Se você afastar, esfria. Se você aproximar, esquenta. Porque se deu a irradiação solar. Aí o moleque entende. Eu também uso prato de sopa para explicar movimento de placas tectônicas, tá? Mas depois eu explico para vocês. Beleza? Dúvidas? Tem alguém aí? Beleza, fala. O albedo é a capacidade que a superfície terrestre e os elementos que a compõem têm de refletir os raios solares. Tá? Eu vou trazer isso aqui ilustrado, vou mostrar a imagem, tá? Beleza? É que eu pensei que vocês fossem participar mais. Tá? Aí eu vou trazer a imagem, vou mostrar tudo isso aqui, eu vou explicar um por um, não acabei não. Eu vou mostrar a radiação solar, como ela se dá, vou de novo do albedo em relação a isso aqui. Tá? A gente vai ver isso aqui tudo, a gente nem começou ainda. Só estou dando um geralzão. Na terra, quando a gente vai na terra, é mais calor. Isso. Vai subindo, é mais frio. E na água é diferente do quê? Ah, boa pergunta. Porque tem os anos O que acontece? A superfície terrestre, a terra, né, o solo, ele é diferente da água. O solo, o raio solar, ele pode aquecer até 30 metros de profundidade o solo. Então ele atinge o solo até 30 metros para baixo, ele vai esquentar. O solo, a terra. Tá? Na água, o raio solar chega a atingir 200 metros de profundidade. Se você colocar uma água para esquentar, colocar um tantinho assim, e colocar uma outra vasilha igual, com outro tanto assim, qual dos dois vai esquentar primeiro? Entendeu por que a terra esquenta primeiro? E a água demora a esquentar? Você vai ao clube. Está um calor do inferno, o que você faz? Pula na piscina, a água está geladinha. Aí você fica ali o dia inteiro, tipo um lobozinho, né? Para lá e para cá. Quando você sair de lá, você vai estar mais engenhada que a sua avó. Aí você fica, para lá e para cá. Quando der umas 4h30, 5 horas, a temperatura aqui fora começa a cair, porque o sol já baixou, né? Aí você faz o quê? Você vai sair da piscina. Quando você vai sair, você fala, nossa, está frio aqui fora. O que aconteceu? A terra esquenta rápido, mas também perde calor mais rápido. Se você colocar aquelas duas águas que ferveram para esfriar, qual que vai esfriar primeiro? A que tem menos ou a que tem mais? A que tem menos. Então ela perde calor mais. Como ela perde calor mais rápido, né, ela esfria mais rápido. A água demora mais para perder calor. Por isso que a água continua quente. Tá? A gente vai falar disso. Foi até bom você ter falado, que eu vou acrescentar aqui. Ó. Tem uma coisinha que eu vou acrescentar aqui. Ó. Continentalidade. / maritimidade. Ó, a água é o estabilizador natural da Terra, estabilizador térmico natural da Terra. Perto da água, as temperaturas variam menos. Vou dar um exemplo. Você foi para a Argentina, Buenos Aires. Pegou uma temperatura fria, 5 graus. Pegou 5 graus no inverno de Buenos Aires. Aí, no ano seguinte, você não foi mais para Buenos Aires, você foi para Nova York. Pegou menos de 1 grau. Né? Zerou. Por que Nova York é mais frio do que Buenos Aires? Porque no hemisfério norte eu tenho mais terra do que água. Já pararam para pensar nisso? Então, as temperaturas no hemisfério norte, elas são mais radicais. O verão é muito mais quente, o inverno é muito mais frio, porque tem menos água, dá menos estabilidade. No hemisfério sul, a gente tem muito mais água do que terra. Então, dá uma estabilidade térmica. Percebeu? Não entendeu? Por exemplo, se você mora na beira do mar, tá? Na beira do mar a temperatura varia. Não varia? Mas ela varia menos do que em Brasília. Um dia quente no Rio de Janeiro. Não, sem exageros, né? Porque vamos tirar os exageros. Né? Que os exageros acontecem de vez em quando. Normalmente um dia quente no Rio de Janeiro. 28 graus, 27 graus. Né? Um dia frio. 22, 21. De 21 a 28 graus, tem quantos graus?
7. Um dia quente em Brasília. No meio do ano, não costuma ter dia quente aqui, é inverno, mas tem dia quente. Um dia quente em Brasília no meio do ano. 26, 25. Uma madrugada fria. 12. De 25 para 12 variou quanto? Quanto? 13, né? Então, variou 13 graus. Onde variou mais? No Rio de Janeiro ou em Brasília? Quem está mais distante da água? Perceberam que a água é estabilizador térmico? Onde eu tenho água, a temperatura varia menos. Onde eu não tenho água, ela varia mais. Lá na Europa, na França, quando vem o verão, os velhinhos morrem de calor. Quando vem o inverno, eles morrem de frio. Porque quando vem o verão, dá 42 graus. Quando vem o inverno, dá menos 8, 7, 5. Entendeu? Então, a diferença é muito grande. Gente, onde fica a França? No meio da Europa. Percebeu que a água era um estabilizador térmico? Se eu estiver perto da água, não é que a temperatura não aumenta nem diminui, não. Ela aumenta e diminui. Só que ela varia menos. Essa variação a gente chama de amplitude térmica. A amplitude térmica em Brasília era alta, no meio do ano. Tá? Porque o dia que... Quer ver? Na Amazônia, um dia quente. Não, aí você está exagerando, tá vendo? Porque a Amazônia pensa, um dia quente, não dá estudo, não, estou falando na média, você tem que fazer a média do ano. Um dia quente, 28 graus, seria uma média, né? Porque tem dia que está 30, tem dia que está 27, 28 graus tá bom? Um dia frio, 26, 25, variou. Por que variou pouco? O que tem muito na Amazônia? Água. Tem muita água. Então, a água é estabilizador térmico. É porque é umidade demais. Já foi para o Pará, Belém? Você chega no Belém, qual é a primeira coisa que você quer fazer? Tomar um banho. Quando você sai do banheiro, qual é a primeira coisa que você quer fazer? Tomar outro banho. Eu fico o tempo todo pregado. Né? Quem mora na Amazônia costuma dizer que na Amazônia você tem duas estações do ano, né? O verão e o inferno. Não tem outro jeito. Galera, se não tem dúvidas, vamos embora, né? Semana que vem tem mais. Semana que vem não, que eu só volto na outra, na segunda-feira. E aí venha preparados, tá? Eu tenho uns exercícios que eu vou fazer umas perguntas para vocês ver se vocês estão sabendo. Boa noite, viu? Nada aí, né, Natália? Nada para mim, só para você. Tá bombando, hein, Natália?